Olá, sejam bem-vindos aos comentários do terceiro módulo. Então, eu selecionei algumas questões para comentar. Uma delas é a questão 5. Nesta questão 5, o que que nós temos? Eu tenho que x menos y é igual a 2, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8. Então, eu poderia ter montado um sisteminha não linear, x menos y é igual a 2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, né? E resolver esse sisteminha. Aí eu vou descobrir quanto vale o x e quanto vale o y. É uma maneira. Porém, essa maneira ela é muito trabalhosa. Bom, para nós não passarmos tanto trabalho, vamos usar uma identidade polinomial, que é essa aqui, a na terceira menos b na terceira, que ela fica, então, a na terceira menos b na terceira é a menos b, a ao quadrado, mais ab mais b na segunda. Então, se eu fizer essa multiplicação, se eu pegar a diferença AB e multiplicar por esse polinômio, eu vou voltar na A na terceira menos B na terceira. Então, se o x for para o lugar do A e o y for para o lugar do B, o que que eu tenho? Eu vou ficar com x menos y, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Ok. Agora, se eu faço, então, o que que eu sei? Que o x menos y é 2. Então, no lugar de x menos y, eu vou ficar com 2. Agora, vamos olhar para esse parênteses aqui, né? O que que eu sei desse parênteses? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é 8. Então, eu vou botar 8 aqui. Bom, quanto é que é x vezes y? Bom, isso eu não sei. Então, não sabemos quanto é x vezes y. Vou ter que investigar. Como é que eu vou investigar? Bom, vamos ver o seguinte. Eu sei que x menos y é igual a 2. Isso aqui foi um dado pelo problema. Então, se eu, porventura, elevar os dois lados ao quadrado, eu faço x menos y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, ou seja, eu elevei os dois lados, eu não vou elevar só um lado. Se eu vou aplicar uma operação de um lado, eu tenho que aplicar essa mesma operação do outro lado. Se eu não aplicar do outro lado, vai estar errado, sempre. Então, o que que acontece? Eu vou ficar com todo produto notável x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado igual a 4. Agora, o que que eu sei? Né? A gente sabe que o x mais y ao quadrado é 8. Né? E sobrou o quê? Mais não, menos 2x, né? Menos 2x. Então, menos 2xy igual a 4. Então, o que que acontece? Né? Se eu for tomar esse menos 2xy, somar, passar somando, eu vou ficar com 2xy. Se eu pegar esse 4, passar ele subtraindo, eu vou ficar com 8 menos 4. Então, eu vou ficar com 8 menos 4 é 4, igual a 2xy. O 2xy, né? O 2 está multiplicando o xy, passa dividindo. E aí, então, eu vou ficar com xy igual a 4 que divide 2. 4 que divide 2 é 2. Então, x vezes y é igual a 2. Se eu coloco 2 aqui, o que que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 10, 20. Então, x ao cubo menos y ao cubo é 20. É isso. É essa a resposta aqui. Certo? É 20. Então, ele não precisa saber quanto é x ao cubo, não precisa saber quanto é y, não precisa saber quanto é x, não precisa saber quanto é y, para dizer quanto é x ao cubo menos y ao cubo. Certo? Então, vamos continuar com um comentário sobre o terceiro questionário, com a questão 9. A questão 9 ela trata de uma inequação, né? A inequação x mais um, x na nona menos um, x ao quadrado menos x mais um,
x ao quadrado menos 10x mais 21, dividido isso por x na sexta menos um, x na sexta mais x na terceira mais um. E isso tudo tem que ser menor do que zero. Ok. Então, o que que acontece aqui? Para nós prosseguirmos, nós vamos precisar usar a identidade a na terceira menos b na terceira, né? A menos b vezes a na segunda mais ab mais b na segunda. Então, se eu olho para o x na nona menos um, o que que eu tenho? Eu tenho x na terceira elevado ao cubo menos um. Porque x na terceira é x na nona. Então, o x na terceira vai fazer o papel do a, né? Então, vai ficar x na terceira. Quem é o b? Bom, o b vai ser um, porque um na terceira também é um. Então, vai ficar menos um. Então, vai ficar x na terceira elevado ao quadrado mais x na terceira vezes um mais um ao quadrado. Então, fatorando o x na nona menos um, nós vamos ficar com x na terceira menos um, x na sexta mais x na terceira, porque x na terceira vezes um é x na terceira, mais um. Então, o que que nós já verificamos, né? Nós já verificamos que x na nona menos um, né? Ele vai conseguir simplificar o x na sexta mais x na terceira mais um, né? Bom, que mais que eu consigo fazer aqui? Eu posso olhar para a identidade A na segunda menos B na segunda. Essa identidade aqui, o que que eu sei dessa identidade, né? Eu sei que vai ficar A menos B vezes A mais B. Então, por exemplo, se eu tenho x na sexta menos um, é a mesma coisa que x na terceira elevado ao quadrado menos um ao quadrado, né? Então, quem vai fazer o papel do A? O x na terceira menos um vezes o x na terceira mais um. Então, se eu for pegar esta inequação aqui, né? Se eu for reescrever essa inequação, vamos escrever ela aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Vamos escrever ela aqui. Então, eu tenho x mais um. Aí, no lugar do x na nona menos um, eu vou colocar x na terceira menos um vezes x na sexta mais x na terceira mais um. E continuo, né, com x na segunda menos x mais um, x na segunda menos 10x mais 21. Embaixo. Embaixo eu vou entrar com o x na sexta menos um, ou seja, x na terceira menos um vezes x na terceira mais um. Vezes, então, agora, o x na sexta mais x na terceira mais um. Isso tudo aqui é menor do que zero. Então, o que a gente pode reparar aqui, né? A gente pode ver o seguinte, que isso aqui eu posso simplificar com esse aqui. Simplifiquei. X na sexta mais x na terceira mais um, divide x na sexta mais x na terceira mais um. Isso aqui fecha um. O que mais que eu consigo fazer? Eu consigo simplificar também o esse aqui com esse aqui, né? E aí, então, eu posso reescrever aqui embaixo o quê? X mais um vezes x na segunda menos x mais um vezes x na segunda menos 10x mais 21. Tudo isso dividido por quanto? Por x na terceira mais um. E isso aqui pode ser menor, isso aqui tem que ser menor que zero. Ok, vamos olhar agora para esse nosso novo problema. Aqui embaixo eu fiquei com x na terceira mais um, né? Vamos ver o seguinte, será que eu não consigo fatorar esse x na terceira mais um usando de novo a identidade a na terceira menos b na terceira, né?
A gente pode se pensar o seguinte, tá, mas como é que ele vai usar de novo o A na terceira mais B na terceira, se o x na terceira é x ao cubo mais um? Cadê o sinal de menos? Bom, muito simples. O A, o x agora vai fazer papel de A, porque é x na terceira. E o negativo, bom, vai ficar menos, menos quem? Menos um ao cubo. O que que eu sei? Que menos um ao cubo é igual a menos um. Agora, esse menos com esse sinal de menos retorna o sinal de mais. Então, na verdade, o A vai fazer o papel, o X vai fazer o papel de A e menos um vai fazer o papel de B. Então, o que que eu sei? Que agora vai ficar X menos B, então X menos B, que é o um vezes o x ao quadrado mais x vezes o b, que é menos um mais o b, que é menos um ao quadrado. Então, agora, o que que eu sei, né? Vou apagar aqui. O que que me sobrou? X menos menos um vai ficar x mais um. X ao quadrado menos x, mais vezes menos dá menos, mais um. E aí, então, o que que eu faço? Eu pego de novo a minha fração, x mais um, x ao quadrado menos x mais um, vezes x ao quadrado menos 10x, mais 21, dividido isso tudo por x ao cubo mais um. Isso tudo tem que ser menor que zero. Então, o que que acontece? Esse x ao cubo menos um, x ao cubo mais um, eu posso substituir ele por quem? Por x mais um, x ao quadrado menos x mais um, né? Ou seja, x ao cubo mais um, no final das contas, fatorando, é x mais um, x ao quadrado menos um. Então, agora, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e simplificar. Isto aqui simplifica com isso aqui. E aí me sobra apenas x ao quadrado menos 10x mais 21. Isso aqui é menor do que zero. Então, o que que agora eu tenho, né? A minha inequação, o meu problema agora, se resume a isto, a resolver esta inequação. Para resolver essa inequação, vamos olhar para a função x ao quadrado menos 10x mais 21. Essa é uma função quadrática. Então, o gráfico dela é uma parábola com concavidade para cima, né? Eu sei que a concavidade é para cima porque o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é um número positivo. No caso aqui, é o a é igual a 1. O 1 é positivo, então ela tem esse formato de concavidade para cima. Dessa forma, né? O que que nos interessa? Nos interessa quando a função ela é negativa, quando o y, né? Quando o f de x, quando o y ele for negativo. Então, para quais valores de x, né, o y é negativo? Bom, quando que o y é negativo? Né? Quando a parábola que eu desenhei aqui está abaixo do eixo x. Então, quando que ela está abaixo do eixo x? Ela está abaixo do eixo x entre o valor x' e o valor x duas linhas. E como é que eu obtenho esse valor x' e o valor x duas linhas? Resolvendo as raízes, obtendo as raízes da função, né? Aplicando a fórmula de resolução de determinação das raízes, ou a fórmula de Bhaskara. Então vai ficar 10 mais ou menos a raiz quadrada de 10 ao quadrado, menos 4 vezes um vezes 21, dividido isso por 2 vezes um. Ou seja, eu tenho 10 mais ou menos 10 ao quadrado, que é 100, menos 84, dividido por 2, né? Então, desta maneira, eu tenho 10 mais ou menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2. 10 mais ou menos 4 dividido por 2. E aí eu tenho x' e x duas linhas. Então, 10 mais 4 dividido por 2, isso aqui dá 14, que divide 2, e isso aqui dá 7.
Agora eu tenho 10 menos 4 dividido por 2. Isso aqui dá 6 dividido por 2. Isso aqui dá 3. Então quer dizer que um x, né? Esse aqui vai ser 3 e esse aqui vai ser 7, né? Então, o que que eu sei? Que entre 3 e 7, nesse intervalo entre 3 e 7, a minha função, né, vai ser negativa, ou seja, x ao quadrado menos 10x mais 21 vai me resultar num valor menor do que zero, um valor negativo. Então, eu posso dizer que a solução do meu problema, né? Ele vai ser um intervalo entre 3 e 7, né? Não pode ser 3 porque 3 vai fazer com que x ao quadrado menos 10x mais 21 seja zero. Não pode ser 7 porque 7 vai fazer x ao quadrado menos 10x mais 21 também ser zero. Então tem que ser entre 3 e 7, porque qualquer número que eu pegar entre 3 e 7 vai me resultar um número negativo. Então, se eu voltar lá na, nas as opções de resposta, o que eu vou observar? Eu vou obter 4, 6, 5, 7 e 3. Mas a solução que a gente não observou não foi 3 e 7? Foi. Nós temos que ver a pergunta. A pergunta é as soluções inteiras. Então, quais são as soluções inteiras aqui? O 3 não pode. Então, a solução inteira é 4, 5, 6. O 7 também não pode, porque o 7 também zera, né? A gente quer menor do que zero. Então, o que que eu sei? Quantas são as soluções inteiras? Uma, duas, três. Onde está o três? Está aqui o três. Então está aqui a resposta do problema. Uma outra questão que eu achei muito interessante foi a questão 12. Nessa questão, você tem um polinômio x na sexta, 2x na quinta, menos x na quarta, mais x na terceira, mais 2x, menos 3x, menos 2. E ele quer saber o seguinte, ele quer saber o valor desse polinômio quando x for raiz de 2 menos um. Bom, a grosso modo, é simplesmente pegar raiz de 2 menos um elevado na sexta potência, mais duas vezes raiz de 2 menos um elevado à quinta potência, menos raiz de 2 menos um elevado à quarta potência, mais raiz de 2 menos um elevado à terceira potência, menos 3, melhor, mais 2 vezes raiz de 2 menos um na segunda, menos 3 raiz de 2 menos um menos 2. É isso, ele quer que a gente faça essa continha. Só que se a gente for fazer essa continha, só abrindo aquela raiz de 2 menos um na sexta, isso vai me dar um trabalho gigantesco. Então, a gente vai precisar de um artifício para resolver esse problema. Que artifício? Vamos ver o seguinte, né? Para começar a resolver esse problema, ou seja, não é razoável que eu desenvolva esse problema, né? Da forma como ele está aqui, né? Então nós vamos ter que buscar uma forma fatorada, ou seja, nós vamos ter que fatorar o polinômio, né? Então, como é que eu vou fatorar o polinômio? Bom, eu tenho meu polinômio p de x, né? Seria interessante que eu pudesse dividir esse polinômio, né? Ou seja, fatorar e escrever ele como uma divisão, né? Ou seja, eu possa dividir esse polinômio, pegar um dividendo, né? Um divisor, vou obter um quociente, né? E desse quociente, nem sempre, às vezes, pode ser que né, tem, o resto seja zero, mas às vezes pode acontecer que eu tenha um resto. Então, eu posso então dizer ao final, né, o processo de fatoração implica que o meu polinômio p de x vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto, né? Então, quando eu conseguir determinar quem é o polinômio divisor, quem é o polinômio quociente, quem é o polinômio resto, eu vou conseguir ter a forma fatorada e eu vou conseguir resolver esse problema, né? E essa forma de fatorar, lá no finalzinho do cálculo um, quando vocês estiverem trabalhando com integração com frações parciais, isso aqui vai aparecer por lá. Então, a grande questão é por quem eu vou dividir o p de x, né? Então, para dividir o p de x,
né? A gente vai usar o seguinte artifício, né? Como eu quero calcular o polinômio para x igual a raiz de 2 menos um, nós vamos então buscar, nós vamos fazer o seguinte, então vamos pegar x igual a raiz de 2 menos um e vamos buscar um polinômio, né? Ou seja, nós vamos buscar o polinômio d, né? Esse polinômio aqui, polinômio d de x, né? É tal que raiz de 2 menos um é raiz desse polinômio, ou seja, é tal que raiz de 2 menos um é uma raiz. E como é que eu vou chegar nesse polinômio? Bom, muito simples, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse x aqui, né? E fazer o seguinte, aqui é menos um, vou passar para cá mais um. E aí eu tenho x mais um igual a raiz de 2. Agora, se eu tomar os dois lados ao quadrado, né? Tomo os dois lados ao quadrado, minha vida facilita, e aí eu tenho o seguinte, x ao quadrado mais 2x mais um igual a 2. Produto notável, né? Tá. E aí, então, eu vou ficar com 2x ao quadrado, 2x mais um menos 2 igual a zero. E aí eu tenho que x ao quadrado mais 2x menos um é igual a zero. Então, este aqui é meu polinômio divisor, o meu d de x, certo? Então, a raiz de 2 menos um é a raiz desse polinômio aqui. Se você pegar e fizer d de raiz de 2 menos um e substituir, né, isso aqui vamos deixar como exercício, né? Isso aqui vai ser zero, certo? Mais não, menos, né? Menos um aqui. Vai ser zero, certo? Então, vamos pegar o esquema que nós fizemos, né? Vamos fazer a divisão. Então, o meu P de x, né, era, colar aqui, era x na sexta, mais 2x na quinta, menos x na quarta, mais x na terceira, mais 2x na segunda, menos 3x, menos 2. E isso aqui tem que ser dividido por x ao quadrado, mais 2x, menos um. Muito bem. Então, o que que acontece, né? Vamos fazer essa divisão. Como é que eu vou fazer essa divisão? Para começar a divisão, eu vou começar com o x ao quadrado, né? Eu vou pegar o x na sexta e dividir por x ao quadrado. X na sexta dividido por ao quadrado dá x na quarta. X na quarta vezes x na segunda dá x na sexta com o sinal trocado. Agora, x na quarta vezes 2x na segunda dá 2x na quinta com o sinal trocado. X na quarta vezes menos um dá menos x na quarta com o sinal trocado. Que aconteceu aqui? X na sexta matou x na sexta, 2x na quinta matou menos 2x na quinta, x na menos x na quarta, mais x na quarta. Então aqui zerou. Sobrou quem? X na terceira, mais 2x na segunda, menos 3x, menos 2. Isso aqui que me sobrou. Agora o que que eu faço? Eu vou pegar e vou dividir x na terceira por quem? Por x na segunda. Se eu pego x na terceira e divido por x na segunda, vai me sobrar x. X vezes x na segunda, x na terceira, com o sinal trocado. X vezes 2x vai ficar 2x na segunda, com o sinal trocado. X vezes menos um vai ficar menos x. Né? Ou melhor, x vezes menos um vai ficar menos x. Com o sinal trocado, o que que acontece? Eu vou ficar menos x na terceira, menos x na terceira, vai embora. 2x na segunda com menos 2x na segunda, vai embora. Menos 3x mais x, vai sobrar menos 2x. E o menos 2 desce junto, né? Agora, o 2x, o menos 2x eu não consigo dividir por x na segunda, então eu parei aqui. Então aqui eu tenho o meu quociente,
E aqui eu tenho o meu resto. Desta forma, o que que a gente verifica, né? Que o x na sexta mais 2x na quinta menos x na quarta mais x na terceira mais 2x na segunda menos 3x menos 2 é igual a o meu quociente, x na quarta mais x, vezes o meu divisor, né? X na segunda mais 2x menos um mais o resto. Quem é o resto? O meu resto é menos 2x menos 2. Aí. Então eu reescrevi, eu fatorei o meu polinômio a partir da divisão de polinômio. Então agora nós vamos ver o seguinte, olha só que como fica fácil. Se eu quero o p de raiz de 2 menos um, o que que acontece? Na hora de eu substituir aqui, né, o que que acontece? O raiz de 2 menos um, quando eu coloco aqui, ele vai zerar esse fator. Isso aqui é um fator, isso aqui é uma multiplicação. Então, quando eu coloco o raiz de 2 menos um, ele zera, porque eu fiz a divisão, né? Ou seja, o meu divisor, ele é um polinômio tal que a raiz de 2 menos um é raiz, ou seja, né? Se eu substituir raiz de 2 menos um aqui, ele vai zerar. Então, isso aqui vai ficar zero vezes o número que vai dar aqui. Então, zero vezes qualquer número vai dar zero. Então, esse primeiro fator aqui, essa primeira parcela é zero. Mais menos 2. Bom, mas tem que fazer raiz de 2 menos um menos 2. Ou seja, vai ficar menos 2 vezes raiz de 2 menos 2 menos 2 vezes menos um. Então dá mais 2. E aí vai me sobrar quanto aqui? Vai me sobrar menos 2. E aí, então, quando eu faço a continha, mais 2 menos 2, vai ficar 2 menos 2 raiz de 2. Se eu for lá na resposta, o que que eu tenho? Onde está? Letra B. Está aqui. Certo? Então, aqui nessa questão, ela é uma questão onde a gente tem que fazer a fatoração pela divisão, né? Aquela mesma ideia de quando eu faço uma divisão de número inteiro. Se eu faço 8 dividido por 3, né? 8 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 dá 6, sobra 2. Então, o que que eu sei? Que 3 vezes 2 mais 2, isso aqui é 8, né? Essa mesma ideia que foi aplicada aqui, a mesma ideia para fatorar o polinômio, certo? Um artifício bonito. Eu achei legal a questão. No começo eu não tive, eu olhei para ela e disse, "Mas qual a ideia?" Mas aí quando eu parei e pensei um pouquinho, eu cheguei nela, certo? Então era isso, comentários da terceira semana. Falamos nos comentários da quarta semana.